Deixa eu te falar uma coisa, se você tem problemas para lidar com a ansiedade, igual eu tive a minha vida inteira, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer para você citações de filósofos do estoicismo que vão transformar completamente a sua forma de enxergar a ansiedade e vão te ajudar a acabar com ela da sua vida. Vem comigo até o final do vídeo que a última citação vai te surpreender e eu garanto que vai te ajudar a diminuir muito os seus níveis de ansiedade, tá? E pra gente fazer esse bate-papo aqui de uma forma mais organizada, o que eu fiz? Eu peguei as citações que eu quero conversar com você e organizei ela em grupos de temas diferentes. Que aí, citações relacionadas ao mesmo tema, a gente lê junto e discute em conjunto, tá? E o primeiro tema que eu quero que você entenda é como os filósofos estoicos enxergavam a ansiedade. Olha só o que Sêneca fala sobre a ansiedade. Os animais selvagens fogem do perigo que realmente enxergam. E depois que eles escapam do perigo, eles não mais se preocupam com ele. No entanto, nós, seres humanos, somos atormentados pelo que passou e pelo que está por vir. Várias de nossas bênçãos nos prejudicam, pois a memória traz de volta a agonia do medo, enquanto a previsão traz o medo prematuramente para a nossa vida. Ninguém limita a sua infelicidade ao presente. Olha que coisa interessante, quando ele começa a comparar a gente com os animais. Os animais, uma zebra, um cavalo, um jacaré na floresta, ele vê uma onça, ele vê um tigre, ele tem medo, né? Só que depois que ele foge, que ele escapa, ele não fica refletindo sobre aquele medo, ele não fica refletindo sobre o que aconteceu, ele não fica remoendo aqueles medos do passado no presente, ou ele também não fica antecipando medos do futuro no presente, porque basicamente a ansiedade é um sentimento de medo constante e que na grande maioria das vezes não tem respaldo concreto na realidade. Quando eles vão falar sobre esse sentimento de medo, os estoicos eles falam que a ansiedade pode ser tanto em relação ao passado, que é você ficar remoendo o passado, tentando, e aí por conta do medo de acontecer aquilo no passado, de novo no presente, você fica revivendo aquela experiência de medo, ou pode ter uma ansiedade em relação ao futuro. Você imagina coisas ruins que podem acontecer no futuro e você sofre no presente por isso. Olha o que Sêneca diz sobre essa ansiedade no passado. Qual é o sentido de você arrastar sofrimentos que já passaram, que já se foram, e você ser miserável agora por algo que você foi miserável no passado, há anos atrás? E ele fala a mesma coisa em relação à ansiedade no futuro. Ele fala, é ruinoso para a alma ficar ansiosa com o futuro e miserável antes da miséria chegar, engolfada pela ansiedade de que as coisas que ela deseja possam permanecer como suas até o fim da vida, pois tal alma nunca estará em repouso. Ao ansiar pelas coisas que estão por vir, perderá completamente a sua capacidade de desfrutar as coisas do presente. Ou seja, um dos grandes problemas para a ansiedade lá para o estoicismo é que a gente tem a capacidade de ficar cultivando medo em relação a coisas que já aconteceram, a gente fica revivendo esses medos no presente, ou a gente tem a capacidade de projetar medos futuros e sofre como se esses medos fossem reais. Só qual é o problema disso? Eles têm clareza que o passado é imutável, já aconteceu e só existe na memória. O passado não existe no mundo real. E o futuro só existe como uma projeção da sua imaginação. Ele também não existe no mundo real. Então a ansiedade, ela é simplesmente um exercício mental nosso de ficar sofrendo por problemas imaginados. Então nós estamos criando e cultivando pensamentos que produzem medo, e esse medo produzido por esses pensamentos gera todos os sintomas e sofrimento fruto da ansiedade. Então eles tinham uma visão muito acurada, já há 2.300 anos atrás, do que era ansiedade, do que causava ansiedade, dos impactos negativos que ela pode ter na nossa vida. Olha como é que eles eram muito inteligentes. Só que eles vão além, porque depois que eles falam sobre a ansiedade, eles começam a pensar em ferramentas para lidar com a ansiedade, porque só apontar o que é ansiedade é muito pouco, né? Ah, tá, a ansiedade é isso, ok. E como é que eu resolvo minha vida, né? Meu interesse não é saber o que é ansiedade. Tem uma descrição, eu sinto isso, eu quero saber como resolver este problema, né? O que eu preciso fazer para resolver este problema? E aí eles começam a dar uma série de exercícios práticos, uma série de lições para que as pessoas consigam resolver esse problema, que você pode aplicar na sua vida. E você já vai sentir de imediato mudança. Só a forma de você mudar como você enxerga os acontecimentos, como você enxerga a sua vida, como você lida com seus pensamentos, já transforma completamente o grau de ansiedade, a intensidade
da ansiedade que você sente, sabe? Só de você olhar para os seus pensamentos e falar, cara, eu estou sofrendo por algo que não existe, eu estou sofrendo por algo imaginado. Já reduz muito a força desse sentimento de ansiedade, porque você sabe que aquilo não é verdade. Aquilo é um pensamento, é uma construção imaginada que não aconteceu e que pode nunca vir a acontecer. Aí olha como é que eles começam a dar lições importantes para tratar com a ansiedade. Olha o que Epiteto fala, quando ele fala para combater a ansiedade. Ele fala assim, ó, quando vejo uma pessoa ansiosa, eu me pergunto, o que será que ela quer? Porque uma pessoa que não deseja nada fora do seu próprio controle, ela não poderia ser atingida pela ansiedade. Aí Epiteto continua, só existe um caminho para a felicidade. Parar de nos preocupar com coisas que estão além da nossa vontade e aceitar o destino como é. O que ele está querendo dizer aqui? Boa parte da nossa ansiedade vem do nosso desejo de querer controlar o futuro. A gente quer que a realidade se comporte de uma determinada maneira. E a gente fica muito frustrado e muito ansioso esperando que a vida seja assim. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, você começa a suar frio, a não dormir 3 dias antes falando, eu quero que a entrevista seja maravilhosa, eu quero que eu consiga um emprego, eu quero que seja tudo ótimo. Ou você vai fazer uma apresentação, você é um speaker lá na sua empresa, vai fazer uma apresentação para 200 pessoas, só que você não costuma falar em público. Aí você tem um suadouro, começa a sonhar com a apresentação, acha que tudo vai dar errado e não consegue participar dessa apresentação. Ou você vai fazer um vestibular, vai participar de uma competição esportiva, tem medo de perder, começa a sonhar e refletir sobre aquilo com medo de perder. Só que tudo isso acontece porque você quer brincar de Deus, você quer controlar o resultado dos eventos futuros, só que você não controla o resultado dos eventos, né? O universo, ele não dobra a sua vontade. Então, uma das coisas que reduz muito a nossa ansiedade é a gente poder entender que a gente pode até aumentar estatisticamente a chance de a gente conquistar algo, de algo dar certo. Só que a gente não controla o universo, não controla os eventos e imprevistos acontecem, as coisas vão surgindo. Então, quando a gente para de querer controlar tudo, a nossa ansiedade reduz muito, porque é muito difícil você ficar pensando no futuro, pensar em tudo que pode dar errado e você começar a traçar estratégias para cada um dos problemas que podem dar errado. Porque lá na frente, uma outra estratégia estoica para você combater a ansiedade é justamente eles falarem, olha, sofra pelo que aconteceu, não pelo que pode acontecer, porque se você for dar asa à sua imaginação e for dar ideia para tudo de ruim que pode acontecer na sua vida, cara, a sua imaginação é infinita. Então, assim, você não vai ter limite. Vamos dar um exemplo, pensar numa viagem de avião. Você fala, cara, eu tenho medo de voar. Se eu for pensar tudo que pode dar errado num avião, para derrubar um avião, você vai potencializar o seu medo absurdamente, você não vai viajar de avião nunca mais na vida. Porque pode despressurizar, pode abrir uma porta, pode explodir uma turbina, o piloto pode passar mal durante o voo, pode não ter copiloto, pode dar problema de clima, pode dar problema no aeroporto, pode dar problema de chocar avião, na comunicação entre os aviões. Cara, problemas, milhões, milhares. E você inventa problemas com a sua cabeça, quando você fica repensando sobre essas situações futuras, sobre o que pode dar errado, né? E boa parte desses problemas que você inventa, inclusive, não tem respaldo nenhum na realidade, né? Porque você pode ter medo de uma turbina do avião quebrar e é algo plenamente plausível, ou você pode ter medo de uma tempestade, de uma turbulência, de uma coisa assim, que tem zero possibilidade de acontecer, pelas condições climatológicas, geofísicas, enfim, é impossível acontecer. O seu medo é completamente irreal, ilusório, só que você sente ele como se fosse real, você vive ele como se fosse real, e a sua experiência é real, né? Tem uma citação aqui que ele diz isso muito claro. Olha o que Sêneca diz sobre esses medos infundados, né? A mente, às vezes, cria para si mesma falsas formas de mal, quando, na realidade, não há qualquer mal. Distorce, da pior forma possível, palavras ou situações, ou imagina que algum rancor pessoal seja muito mais sério do que realmente é, considerando não quanto o nosso inimigo está ofendido, mas até que ponto pode ir as suas ações por conta da raiva. Mas a vida não vale a pena ser vivida e não há limite para as nossas tristezas se nos entregarmos ao máximo de nossos medos. Neste assunto, deixe a prudência ajudá-lo e despreze os medos futuros com um espírito resoluto, mesmo quando eles estiverem à vista. E se você não puder fazer isso,
Combata uma fraqueza com outra e tempere o seu medo com esperança. Sêneca continua, olha o que ele diz. Existem mais coisas suscetíveis de nos assustar do que de nos ferir. Sofremos infinitamente mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, ele fala justamente da nossa capacidade de imaginar medos futuros, problemas futuros, ela é infinita. Então, se a gente for alimentar essa capacidade, ao invés de olhar para ela como de uma forma racional, falar isso é uma ideia, isso é uma produção da minha mente que não tem respaldo na realidade, eu não vou acreditar nela, eu só vou viver e eu só vou sofrer pelos sofrimentos, pelos problemas reais. Quando um problema, quando um risco, quando um medo meu se concretizar, eu paro, penso e adoto as ações que eu posso para mitigar, para minimizar esse medo, esse problema, quando ele acontecer. Porque eu sei que ele pode nunca acontecer. Se ele nunca acontecer, eu vou estar sofrendo de uma forma completamente desnecessária. Marco Aurélio dizia isso, né? Ele falava assim, ó, hoje eu escapei da ansiedade. Não, melhor, hoje eu a descartei, porque ela estava dentro de mim, nas minhas próprias preocupações e julgamentos, e não fora de mim. Ou seja, quando eu começo a cultivar essa habilidade de olhar para a vida de uma forma muito mais concreta e objetiva, eu consigo descartar esses problemas, eu consigo descartar a minha ansiedade, eu consigo trabalhar muito melhor com ela. Na mesma linha, olha o que Sêneca ainda diz. É provável que alguns problemas aconteçam, mas não é um fato atual. Quantas vezes o inesperado aconteceu? Quantas vezes o esperado nunca aconteceu? E mesmo que esteja tudo ordenado, de que adianta sair correndo para enfrentar o seu sofrimento? Talvez isso aconteça, talvez não. No entanto, espere sempre as coisas acontecerem da melhor forma possível e vá viver a vida. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Ele fala, olha, não adianta você ficar pensando sobre os problemas que você vive e tentar se antecipar a eles e sofrer por eles enquanto eles não chegarem, enquanto eles não aconteceram, porque eles podem nunca acontecer. E você vive a vida inteira fugindo de fantasmas, problemas imaginários que eles não existem. Para encerrar, olha essa citação de Marco Aurélio que vai te surpreender muito. Que ele fala o seguinte, ele pede para que a gente pondere os nossos medos, fruto da ansiedade, em relação ao universo, para a gente ver o tamanho dos nossos medos e a relevância, a importância dos nossos medos diante da imensidão do cosmos. Olha o que ele diz. Muito da nossa ansiedade que nos atormenta são fruto de coisas supérfluas. Expanda a sua percepção e contemple os seus problemas diante da vastidão do universo e veja a sua irrelevância. O que ele está querendo dizer para a gente? Olha só, se você pegar para você fazer uma comparação entre o que você sofre e a idade do universo, a expansão do universo, o tempo da vida humana, você vai ver que seus problemas eles não são nada. Cara, um ser humano que vive muito, ele vive 70, 80, 100 anos, ele vive muito. O universo tem 13,3 bilhões de anos, vai existir por mais 600 bilhões até se expandir e tudo virar gelo, virar perto do zero absoluto e acabar, sabe? São 600 bilhões de anos, já existe há 13. Tu vai viver 100 anos, cara, não é nada. Nada dentro da existência humana é efetivamente relevante. Daqui a 30, 40, 50 anos você vai morrer. Você quer ver como é que não é relevante? Basta você pensar o seguinte, pensa nos problemas que você enfrentava há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Esses problemas continuam relevantes para você? São raríssimos, raríssimos os casos em que as dificuldades que você enfrentava se continuaram sendo problema para você na vida adulta. Sabe? Medos que você tinha durante a infância, durante a adolescência, quando você começou a trabalhar, são raríssimos os casos, né? Eu, por exemplo, tinha muito medo de não conseguir emprego. Eu já passei por 18 lugares diferentes, hoje tenho um emprego excelente, mas eu tinha muito medo quando eu era adolescente de, caramba, eu vou terminar o segundo grau, vou ficar desempregado, vou morrer de fome, né? São medos que a gente tinha que não se concretizam, sabe? À medida que a gente vai se tornando mais velho, vai vivendo a vida, a gente vai criando maturidade e vendo. E quando a gente coloca esses nossos medos perto da vastidão do universo, cara, o universo tem trilhões, quadrilhões de anos-luz de distância, bilhões de anos, né? Tu acha que uma batida de carro é relevante, você ficar com medo de você ser demitido, você vai ter mais 50 anos para conseguir outro emprego, você vai construir uma solução, você vai resolver o problema, você vai encontrar um caminho dentro da sua vida para se adaptar e resolver
qualquer problema que acontecer na sua vida. Quando o Marco Aurélio quer dizer que as coisas são supérfluas perto do tamanho do cosmos, ele está querendo dizer o seguinte, olha, você vai viver 70, 80 anos, então a sua vida é muito curta comparada com o tamanho do universo. E não existe nada que aconteça na sua vida que ela não vai em algum momento se adaptar e se ajeitar. Por melhor que seja, por pior que seja. Se você ganhar na Mega Sena e ficar milionário, você em algum momento vai se adaptar com essa riqueza, vai estar tudo bem. Se você sofrer um acidente de carro, ficar paraplégico, perder os braços, você vai se adaptar para uma vida sem braço, sem perna. Se você aprender a enxergar os problemas comparados com o cosmos como um todo, você vai ver que você tem muito pouca coisa para se preocupar e você vai ver que você consegue se adaptar com tudo. Até porque o nosso tempo de vida aqui na Terra é muito curto, sabe? Então, o estoicismo, ele tem ferramentas fantásticas para a gente aprender a lidar com a ansiedade e a controlar esse sentimento. E, inclusive, não é eliminar esse sentimento, mas ter um domínio muito grande sobre ele, porque a ansiedade é algo que vem de fábrica no ser humano. É uma das características que fez o ser humano sobreviver na seleção natural. Se você consegue ficar com medo, prever o que pode acontecer de errado no futuro, você consegue se defender e você consegue evitar que outros animais te peguem, você consegue entender que se você não tiver cuidado, você pode morrer e acabar. Então, ajudou a preservação da espécie humana como um todo. Só que o problema é que a gente precisa entender que ele não é real, né? Tudo que a gente imagina são possibilidades estatísticas que não são reais. Só vai acontecer um cenário dentre as milhões de possibilidades de cenários ruins que a gente consegue imaginar. Só que a gente sofre pelos milhões de cenários possíveis, né? Quando na realidade só vai acontecer um. E muitas vezes o cenário que acontece é um cenário até bom, não é um cenário ruim. Só que a gente sofreu por milhares de cenários ruins imaginados. Então, aprender a lidar muito melhor com a ansiedade é muito importante. O estoicismo é repleto de ferramentas para te ajudar a lidar com a ansiedade. Se você quiser aprender a lidar com a ansiedade de uma forma muito mais mastigada, você quiser um passo a passo para lidar, e aí não só com a ansiedade, mas com a depressão, com o estresse, com a raiva, com a insegurança, com qualquer emoção destrutiva, faz o seguinte, tem o link aqui na descrição desse vídeo para o The Way, que é um treinamento que aplica a filosofia estoica para você aprender a dominar qualquer emoção negativa, qualquer emoção destrutiva, para você cultivar uma resiliência emocional e você vai saber lidar com qualquer problema que a vida te jogar. Se você quiser seguir por esse caminho e se tornar efetivamente um gênio da inteligência emocional, que é isso que o estoicismo vai fazer por você, clica no link aqui e vem se inscrever para o The Way, que eu tenho certeza que ele vai transformar a sua saúde mental e seu bem-estar emocional, tá bom? Um abraço para você, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu te vejo no meu próximo vídeo, tá? E antes de ir embora, não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, fica com Deus, um abraço.